Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ego cogito cogitationes patis et non afflictiones. Assim começa a missa desse 24º e último domingo do calendário litúrgico da Igreja. Os meus pensamentos são de paz e não de aflição. Com a celebração desse domingo de hoje, nós estamos encerrando todas as celebrações do calendário da Igreja. O ano litúrgico não coincide com o ano civil. Nós estamos no último domingo do ano litúrgico. Próximo domingo, primeiro domingo do Advento, primeiro dia do novo ciclo da liturgia. Nós estamos então chegando ao término, depois de celebrarmos os mistérios da encarnação, nascimento, infância de Jesus, celebrar a sua paixão, a sua glorificação, celebrarmos Pentecostes, e viemos celebrando esses domingos que recebem o nome de domingos depois de Pentecostes, porque essa é a igreja depois de Pentecostes. Esses domingos lembram a vida da igreja, a nossa caminhada, a nossa peregrinação deste mundo até quando Jesus voltar. Em realidade, toda a história da igreja, toda a vida da igreja acontece entre Jesus que sobe na ascensão e envia o Paráclito, e Jesus que volta no final dos tempos. Quando Jesus se despediu dos apóstolos, 2 anjos disseram para eles: esse Jesus que vocês acabam de ver subir ao céu, da mesma forma ele virá. E ao chegar ao último domingo do ano litúrgico, a igreja nos apresenta exatamente esse evangelho, o evangelho da volta de Jesus. E a igreja nos prepara, meus irmãos, para ouvirmos esse evangelho. Ela nos prepara com essas palavras também da Escritura: ego cogito cogitationes patis et non afflictiones. A maneira hebraica de dizer, né, ego cogito cogitationes, eu penso pensamentos, ou seja, os meus pensamentos são de paz. Quem está falando é Deus. Os meus pensamentos são de paz e não de aflição, de modo que até quando nós ouvimos a narrativa do Evangelho do final dos tempos, Nosso Senhor diz: os meus pensamentos são pensamentos de paz. Nosso Senhor está nos dizendo: eu não vos falo essas palavras que até certo ponto são terríveis, para trazer aflição e angústia aos vossos corações, mas para trazer-vos paz. Por que, meus irmãos, que neste último domingo a igreja nos convida a meditar nesse evangelho? Exatamente porque nós estamos no fim do ano. Então, ao celebrar o fim do ano litúrgico, a igreja nos convida a pensar no fim de todas as coisas. É interessante que esse evangelho se refere a 2 coisas. Jesus está falando do fim de Jerusalém. Se a gente pegar o evangelho de São Mateus um pouquinho antes, Nosso Senhor, ao olhar para o templo e os apóstolos admirados com a beleza do templo, Jesus falou: ele é muito bonito, mas não ficará pedra sobre pedra. E aí os apóstolos dizem: Senhor, quando que vai acontecer isso? E aí Nosso Senhor profere esse sermão, respondendo à pergunta dos apóstolos de quando Jerusalém vai ser destruída. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala da destruição de Jerusalém, ele fala da destruição do fim de todas as coisas. E Nosso Senhor faz isso de propósito. Jesus, nesse evangelho, cria para nós uma grande confusão. É muito difícil, ao ler o texto, a gente falar: aqui se refere a Jerusalém, aqui se refere ao final dos tempos. Não tem como distinguir. E é de propósito que Nosso Senhor faz isso, porque por um lado Ele quer nos dizer que Jerusalém, que era uma cidade tão sólida, tão segura, vai ser destruída de uma forma inesperada. Aquele templo que era o sinal da presença de Deus, aquele templo que era um sinal de fortaleza, Jesus diz: dele não ficará pedra sobre pedra. E assim como Jerusalém, então, com toda a sua solidez e segurança,
foi destruída, todo esse universo que possui uma grande solidez, que possui regras de uma grande precisão colocadas pelo próprio Criador, o dia que o Criador disser: esse universo não é mais necessário, tudo isso perderá a sua estabilidade, a sua segurança. Então nosso Senhor de propósito fala das duas coisas, e também Jesus fala de propósito porque Ele não quer nos dizer quando vai acontecer. Os apóstolos certamente ficaram mais confusos depois da explicação de Jesus do que antes, porque eles não conseguiram entender quando que ia acontecer nem a destruição de Jerusalém e muito menos o final do mundo, o final dos tempos. Nosso Senhor não quer, meus irmãos, que nós nos preocupemos tanto com a data, com o quando vai acontecer esse fim, porque isso não vai fazer diferença. Não faz diferença se o mundo vai acabar amanhã ou se o mundo vai acabar daqui a 2000 anos ou mais. O que nosso Senhor deseja de nós é que nós, a cada momento, porque a continuação desse evangelho, Jesus vai contar a parábola das 10 virgens, vai falar dos servos que estavam vigilantes esperando o seu Senhor. É isso que Ele quer de nós, a vigilância, a prontidão, que nós vivamos na expectativa do encontro que vai acontecer. Então a primeira mensagem que a igreja nos passa é que tudo nesse mundo é passageiro. O universo, meus irmãos, e de modo especial a Terra, o nosso planeta, em realidade é para nós uma espécie de barraca. É a nossa casa, mas é uma casa passageira. Imagine que você está fazendo uma peregrinação, uma grande viagem, e você então, vamos pensar em uma mentalidade de tempos antigos. Então você vai fazer uma viagem muito longa e você vai ter que dormir na estrada. Então você leva uma barraca para você acampar, ou você fica numa pousada, ou você está no local provisório. A partir do momento que você chegar à sua casa, essa barraca não serve para mais nada. Exatamente como Deus quis que o povo eleito vivesse durante 40 anos. Eles não construíram suas casas, eram tendas, e eles tinham que montar e desmontar aquelas tendas inúmeras vezes, para nunca perderem a consciência de que eles estavam a caminho de algo definitivo. De vez em quando Deus desmonta a nossa vida, nos desarma, de alguma forma derruba as nossas estruturas para dizer para nós: meu filho, você não está na sua casa definitiva, você ainda não chegou na pátria verdadeira. Essa terra é uma passagem, a sua vida aqui é passageira, mas pense nisso com paz. Ego cogito, cogitationes pacis. Os meus pensamentos são de paz. Até ao considerarmos que esse mundo é passageiro, é transitório, devemos pensar nisso com o nosso coração em paz. Então, esse mundo passa. Segunda reflexão que a igreja nos sugere hoje é o encontro. Nós não podemos parar a nossa meditação, não podemos parar a consideração do evangelho de hoje somente nesses fenômenos que Jesus descreve da natureza, ou falando de Jerusalém. O mais importante é o que vem depois. O próprio Jesus fala, depois de descrever esses fenômenos, ele diz: então, agora vai vir o mais importante, então verão o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e majestade. O mais importante de tudo isso, meus irmãos, é o encontro que vai acontecer. Toda vez que nós ouvimos falar do final do mundo, ou quando nós ouvimos falar desse encontro com Deus para o julgamento, eu pergunto a você, para que você responda a si mesmo: qual é o primeiro sentimento que te vem quando você pensa assim, eu vou me encontrar com Deus? Qual é o primeiro sentimento que te vem? De alegria? De uma surpresa boa? De algo que você está esperando ansiosamente? Ou será que vem um pensamento de medo? Se eu pudesse, eu fugia desse encontro. A resposta
a essa pergunta vai te dizer, por um lado, qual é a ideia que você tem de Deus e qual é a relação que você tem com Deus. É Santo Agostinho que nos diz: você teme ao pensar no encontro com Deus? E aí continua Santo Agostinho: então será que você ama a Deus? E se você ama, por que é que você teme? É preciso pensar nesse momento como um encontro. E nós podemos dizer, meus irmãos, que esse encontro pode acontecer de duas formas. Primeira forma que pode acontecer esse encontro com Jesus, o encontro de duas pessoas que não se conhecem, pessoas que talvez até passaram uma pela outra aqui na terra, mas não se conheceram. E aí vai ser então o encontro com o estranho. E é por isso que Jesus fala na parábola das 10 virgens, que ele vai dizer: eu não te conheço, eu não te conheço. Mas nós queremos que seja de outra forma, que seja o encontro de pessoas que já se conheciam, mas que por uma situação muito especial, que se chama fé, ainda não se viam, mas já se conheciam, já tinham se encontrado muitas vezes, mas não tinham oportunidade de um ver o rosto do outro. É assim, meus irmãos, que nós devemos desejar que seja o nosso encontro, que quando acontecer esse momento que vai ser na nossa morte e depois no final dos tempos, que nós possamos olhar para Jesus e falar: até que enfim, Senhor, eu contemplo a tua face. Como que eu te procurei, meu Jesus? Quanto que eu te procurei na minha vida? A minha vida foi uma procura pelo Senhor, e até que enfim eu estou te encontrando. Esse deve ser o nosso desejo, ao menos deveria ser o nosso desejo ao pensar que alguém dissesse para nós: você vai morrer, não é? Por mais que a morte sempre traz uma aflição que é inevitável por causa da nossa condição, mas que lá no fundo a nossa fé nos traga essa certeza: até que enfim eu vou ver aquele que eu tanto procuro. Nós encontramos nosso Senhor aqui na terra muitas vezes. Nós o encontramos na confissão, é o bom pastor que nos perdoa, é o Pai que nos abraça. Nós o encontramos na Eucaristia, é o nosso alimento, é o Cordeiro. Nós o encontramos no altar, é o Salvador que se imola por nós. Nós o encontramos no nosso próximo, porque a continuação desse Evangelho, meus irmãos, é nosso Senhor dizendo, tanto para os maus como para os bons, dizendo: vinde para os bons, benditos para o reino de meu Pai. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E os bons vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós te vimos em tudo isso? Quando é que eu te encontrei, Senhor? E Jesus vai dizer: cada vez que você fez isso ao menor de meus irmãos, foi a mim que você fez. Então nós encontramos nosso Senhor no nosso próximo. Existe um episódio muito bonito. Os santos têm coisas tão bonitas, né? Da vida de dois santos, São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. Ela ia ter um encontro com o Papa. João Paulo II era muito próximo dela, e a Madre Teresa chegou atrasada no encontro. E um cardeal lá, encarregado da agenda do Papa, zangou com a Madre: mas a senhora atrasaram o encontro com o Papa, com o vigário de Cristo? Só que no caminho, enquanto a Madre Teresa estava indo para o encontro com o Papa, ela viu caído no chão um doente, um leproso. E ela pediu que o taxista, o motorista, parasse, desceu lá, confortou aquele homem, fez ali o socorro que ela pôde fazer, sobretudo com a sua oração, com suas palavras de conforto, e seguiu o caminho. E na hora que o cardeal falou com ela: a senhora chegou atrasada para o encontro com o vigário de Cristo? Ela respondeu: cheguei sim, mas foi porque encontrei com Cristo no caminho. E se ela encontra Cristo no caminho, que o vigário de Cristo espere. Nós encontramos nosso Senhor no caminho da nossa vida. Quando alguém, de muitas formas, não só financeiramente, precisa da nossa ajuda, da nossa assistência, do nosso socorro, da nossa caridade, então esse encontro vai ser um encontro de pessoas que se conhecem, e vai ser, portanto, meus irmãos, o rasgar de um véu. Nós falamos com Jesus no sacrário, né, Capela do Santíssimo aqui, e Ele sempre está atrás do véu.
atrás da porta do sacrário, dentro da âmpula, nós queríamos tanto de alguma forma vê-lo e senti-lo, mas aqui não vai acontecer. Nosso Senhor reserva para nós essa alegria lá, na vida eterna. É assim, meus irmãos, que nós devemos pensar nesse encontro. Se nós pensarmos assim, nós vamos entender o que Deus fala para nós hoje. Os meus pensamentos são de paz e não aflição. Viva o Evangelho, viva a sua fé, procure viver em contato comigo aqui na terra, deseje ver-me, deseje encontrar-me, e isso vai trazer paz, alegria para o seu coração. E quando soar a hora desse encontro, você vai suspirar de alegria por chegar o momento para o qual você foi criado, que é para se encontrar com o seu Criador, e não só se encontrar, mas ser abraçado por Ele e conduzido por Ele para a vida eterna. Que Deus nos conceda essa graça, de que o nosso encontro com Ele não seja o encontro de dois estranhos, mas de dois amigos, de duas pessoas que se amam e que vão permanecer juntas por toda a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.